objetiva e direta de vocês. Eu tenho aí uma longa estrada atrás aqui. Já tenho uma longa estrada na vida pública, tive 3 mandatos de vereador, exerci alguns cargos de secretário em vários governos, fui subprefeito de Búzios, quando Búzios ainda pertencia ao município de Cabo Frio, fui subprefeito de Jardim Esperança, fui secretário de administração em outras regiões, secretário de governo, na atual gestão fui chefe de gabinete, secretário de saúde, secretário de governo e agora mais esse desafio. Quando eu fui assumir a Secretaria de Saúde, no discurso de posse eu disse que aquele era o maior desafio de toda a minha vida. Mas quando tomei posse na Secretaria de Turismo, também disse que esse era talvez ainda maior. Por quê? O desafio ainda maior. Por quê? Assumir, não só por ser a Secretaria de Turismo e agregando agora o desenvolvimento, que a nova Secretaria ela foi reestruturada e passou a ser Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, mas não só por isso, sobretudo por assumir essa Secretaria no momento em que eu, que tenho uma trajetória já bastante longa na vida pública na cidade, penso que esse é um dos piores momentos da história recente de Cabo Frio. Tá? Economicamente falando, nós estamos mergulhados numa crise talvez sem precedentes e sem muita perspectiva. Eu tenho conversado muito no meio político, no meio empresarial e no meio político fora de Cabo Frio também. Ainda na semana passada, no dia anterior a efetivamente chegar à Secretaria, que foi na última terça, tomei posse oficialmente na quinta-feira da outra semana, mas no dia seguinte foi feriado, final de semana. Na segunda eu já tinha 2 reuniões agendadas no Rio, e aí só cheguei aqui na terça. E eu tenho percebido o seguinte, há uma espécie de onda de pessimismo que se abateu sobre a cidade. A gente vive aí, como eu disse, uma crise terrível, economicamente falando, e quando se tem perspectiva, tudo bem, vai melhorar na frente, é uma crise que deve passar em 60 dias. Mas eu percebo o seguinte, o governo do Estado está literalmente falido. Literalmente. Se a nossa situação, a situação de Cabo Frio é ruim, a do governo do Estado é desesperadora. Literalmente falida. Ainda no mês passado, o governo do Estado tomou de empréstimo no judiciário 6 bilhões de reais para poder pagar a folha do mês. Então, quando se está numa situação como essa, o município, mas a União vai bem, o Estado vai bem, e o Executivo mantém uma boa relação política, externamente falando, pode-se pedir socorro. Mas hoje, na verdade, não se tem onde pedir socorro, porque a União também, vocês são empresários e sabem tanto quanto eu, a situação não é diferente da nossa. Então, por que esse é o maior desafio? Porque nós vamos ter que tirar água da pedra. Nós vamos precisar de muito equilíbrio, de muita sabedoria, de muita capacidade de articulação e de criatividade para que nós possamos levar a bom termo, sobretudo no ano de 2015. A situação é séria. E por isso eu convoquei os senhores. Eu
preciso ser humilde o suficiente para dizer, quando eu fui para a Secretaria de Saúde, eu disse, ó, não sou médico, conheço a saúde como alguém que veio lá de dentro do mato e que, na época, nem posto de saúde, nem médico existia naquela região do distrito de Tamoios, lá em Araçá. Era dessa forma que eu conhecia a saúde. E de saber do sofrimento, da dor das pessoas que não têm acesso a uma saúde de qualidade. E eu louvo a Deus porque nesse período que eu passei, em 8 meses que eu passei na saúde, e aí exatamente o que eu quero falar em relação ao turismo, eu tive a capacidade de reunir em torno de mim cabeças pensantes, o homem público que acha que sabe tudo, ele não sabe nada. O homem público precisa ter a humildade de reconhecer suas limitações e contratar competência, se acercar de competência, de gente que sabe, de gente que domina, de gente de técnico, enfim. E eu fiz isso na saúde, eu montei uma equipe fundamentalmente técnica e que me fez, nos 8 meses que passei lá, fazer uma boa gestão na saúde. O que eu pretendo aqui no turismo? O secretário pode ser político, a assessoria, o corpo diretivo da associação, da secretaria, precisa ser técnico. E independentemente de questão política, ideológica, se é capaz, não importa quem é ligado politicamente, nós precisamos dar um basta a isso nessa cidade. A gente vive aí há décadas brigando contra a própria cidade, porque quando a gente divide a cidade, quando a gente coloca um grupo de um lado, outro grupo do outro, nós não temos tempo de gerir, de administrar. Então a minha passagem aqui, a minha chegada aqui na secretaria tem esse objetivo. E o prefeito sabe bem disso, eu sou uma pessoa que é determinada, repito, de onde eu vim, ninguém chega por acaso onde eu estou hoje, vindo lá de dentro do mato, sendo alfabetizado aos 20 anos de idade e hoje sou bacharel em Direito. Ninguém chega num lugar como esse se não tiver um projeto de Deus na sua vida. Então, eu tenho humildade suficiente para dizer que eu preciso muito de vocês. Preciso muito da expertise de vocês. Nós só vamos ter sucesso nessa gestão do turismo e aí nós queremos começar do zero. O que deu certo, vamos aproveitar, vamos dar seguimento. O que não deu certo, vamos apagar. Não vamos ficar com ressentimento, que quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer, enfim. Começar do zero. É hora de passar essa cidade limpa, é hora da gente reconstruir essa cidade. Estamos numa crise, mas a crise é a oportunidade que se tem só as pessoas sábias, inteligentes, elas buscam na crise uma saída, uma porta. Ao invés de ficar se lamentando, dizendo que está tudo ruim, que não tem jeito, pelo contrário, vamos buscar alternativas, vamos buscar caminhos novos para que a gente possa, enfim, fazer o melhor. Por aqueles que vivem do turismo, sim, mas quando se faz por quem vive do turismo, nós estamos fazendo pela população como um todo. Por quê? Depois da crise dos royalties, e não é a primeira e não será a última. Os royalties, o petróleo é um ouro negro que ele está sofre de influência direta das injunções internacionais. Então, quando um árabe daquele lá, do Sheik dos postos de petróleo, amanhece mal-humorado, vamos brigar com os Estados Unidos, nós pagamos o pato aqui. O dólar cai, nós pagamos o pato aqui. Então, nós não podemos mais. E, aliás, esse foi talvez o grande pecado dos últimos gestores nessa cidade. Como o dinheiro parecia que caía do céu, ou melhor, jorrava do mar,
sem medida, sem controle, né? A cada mês aumentava a arrecadação, achou-se que isso aqui era um paraíso, então vamos gastar, vamos meter o pau, e deu no que deu. Desde a década de 80, e eu tenho a alegria de dizer isso, ainda no governo Sarney, saiu um ônibus aqui de Cabo Frio com vários vereadores, com o prefeito da época, e fomos falar com o então ministro das Minas e Energia, César Caos, para incluir Cabo Frio como produtor de petróleo. Então essa é uma bandeira antiga e que eu conheço bem. Nós não podíamos ter deitado e adormecido em berço esplêndido como fizemos. Mas nem tudo está perdido. Então a hora é essa. Nós não podemos mais ficar atrelados aos royalties. A nossa riqueza, ela tem que passar forçosamente pelo turismo. E é o turismo que é o grande gerador de emprego, de riqueza e de renda. Então, ao ter um empresário que vive diretamente do turismo, ao ele ter sucesso aqui na cidade, o sucesso é de todos, na medida em que se gere emprego, renda e riqueza para todos. Então é o que eu gostaria de dizer a vocês, e estou à disposição, e mais que à disposição, eu preciso de vocês para que a gente possa realmente fazer dessa secretaria aqui uma ilha de excelência. Nós temos como fazer se tivermos a participação de todos. Obrigado aí por terem aceitado o meu convite, e franqueio a palavra.